Olá, sexto ano, tudo bem? A prof veio aqui hoje corrigir a unidade 8 com vocês. Terminar, na realidade, né? Então, todo mundo na página 467 e a prof vai continuar onde nós paramos. O exercício 2 da página 467 ficou faltando a letra B e a letra D. Vamos lá, vamos entender esse exercício, esse daqui primeiro. Vou marcar todo esse ângulo, ó. Todo esse ângulo aqui. Vamos lembrar o que a prof falou no caderno. Sempre que formar uma retinha, tá vendo que formou uma retinha? Ela vai representar 180 graus, ou seja, meia volta, tá bom? Então, eu tenho aqui 180 graus. Outra coisa importante que nós não podemos esquecer de jeito nenhum é esse ângulo aqui, ó. Esse quadradinho. O que a professora comentou em sala que representa esse quadradinho? 90 graus. Deixa a prof arrumar esse 90. 90 graus. Eu posso esquecer desse 90 graus também? Não posso esquecer. Sempre que fizer esse quadradinho, significa que vale 90 graus. Então, vamos pensar com a prof. Se tudo isso daqui vale 180 graus e essa primeira parte vale 90, o que resta para ser essa parte vermelha? Essa daqui, né? A parte vermelha. É o que falta para completar os 180. Então, para corresponder o valor que eu quero, eu tenho o total, vamos lá, total sendo 180. E eu já tenho 90, então eu vou tirar esses 90, porque eu quero saber o que falta para completar. Então, 180 menos o 90 significa que esse ângulo aqui, ó, que está faltando, é 90. Porque 90 mais o 90, eu vou ter 180. Ok? Vamos na letra D agora. Olha o nosso quadradinho. Tá vendo o nosso quadradinho todo no ângulo? Então, quer dizer que tudo isso aqui, a prof vai marcar de azul. Tudo isso daqui vale 90 graus. Porque o quadradinho está desde esse lado até o outro lá embaixo. Só que olha o que acontece. Eu já tenho 25 graus marcado nele. Então, o que representa esse restante? O que falta para os 90 graus. Então, para saber o que falta, eu vou fazer a minha subtração. Se o meu total é 90 e eu já tenho 25, então eu vou tirar o 25. 90 menos o 25 significa que vale 65 graus. Então, aqui vale 65. E se eu juntar com 25, eu encontro os 90, que é o meu ângulo total. Tá bom? Bem legal esse exercício e a prof vai cobrar algo parecido na prova, tá bom? Na página 468 é a explicação do uso do transferidor que a prof já fez. Na página 469, ele pede para nós calcularmos, para nós medirmos esses ângulos com o transferidor e fazer a classificação dele. O que é classificar os nossos ângulos? Como a prof colocou lá no nosso caderno. É dizer se ele é agudo, ou seja, menor que 90. É dizer se ele é reto, ou seja, igual a 90. Ou dizer se ele é obtuso, ou seja, maior que 90. Nós já fizemos esse exercício em sala e ficou faltando só classificar. Então, esse primeiro ângulo nós concluímos em sala, nós fizemos juntos e deu 110 graus. E como ele é maior que 90, a classificação dele é o quê? Obtuso. Na nossa letra B, eu tenho esse ângulo aqui de baixo, que nós medimos também em sala e me deu 90 graus. Opa! Se é 90 graus, igual a 90, então a sua classificação é reto. Na letra C, nós medimos em sala, que deu 80 graus. Ele é menor que 90, então se ele é menor que 90, ele é agudo, não pode esquecer. Na letra D também nós fizemos em sala, que deu 8 graus. Menor que 90. Se ele é menor que 90, agudo também.
Não pode esquecer como funciona a classificação dos ângulos. A prof também vai cobrar na nossa provinha, tá bom? Agora, página 470. Acompanhe o que a prof está falando direitinho, tá bem? No exercício 2, a apostila teve um errinho. Não era para vir desenhando essas linhas rosadas, tá vendo? Elas não deveriam ter aparecido. Vocês iriam construir, mas a apostila já trouxe a resposta. Não tem problema, tá bom? Ele fala uma parte de um quadrilátero. Então, não, tá todo o quadrilátero já desenhado, cujos vértices são os pontos A, B, C e D, está desenhado a seguir. Usando o transferidor, determine a medida do ângulo desse quadrilátero com vértice no ponto B. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nesse vídeo para quando a professora for colocar o transferidor, porque se alguém ainda estiver com dúvida no uso do transferidor, vai ter o vídeo em mãos e vai conseguir assistir quantas vezes for necessário, tá bem? Então preste atenção. Como ele quer saber o valor do ângulo que está no vértice B, lembra do risquinho do seu transferidor? O risquinho do seu transferidor, ele tem que ficar no vértice do ângulo. Então, eu vou colocar no vértice do ângulo. Quem já sabe o jeito que a prof ensinou, vai dizer em casa, prof, você está colocando errado. Ah, eu queria só ouvir, hein, essa pessoa falando. E realmente, se eu colocar esse risquinho só no vértice da maneira que ele está aqui, ele está errado. Por quê, prof? Porque o ângulo formado, quer ver? A professora vai colocar. O ângulo formado no vértice B é justamente esse daqui. Então, os lados desse meu ângulo é esse e este daqui. E o que é o ângulo? Não é a distância formada entre esses dois lados? Então, na hora que você for posicionar o seu transferidor, além do risquinho estar sendo colocado no vértice, o meu transferidor tem que estar bem certinho em um dos lados do ângulo. Então, olha só, a prof posicionou o vértice no risquinho e posicionou o transferidor em cima de um dos lados. E olha, a abertura não está bem aqui. Agora, o que a professora disse quando eu falei para utilizar o transferidor? Preste atenção. Você vai observar onde que o lado do seu ângulo está localizado no transferidor. Ele está localizado para o lado direito ou ele está localizado para o lado esquerdo? E vocês conseguem observar que o lado do meu ângulo ele está posicionado do lado direito do meu transferidor. Aí, o que vocês irão observar agora no transferidor de vocês? Quando eu olhar para o lado direito, vocês vão observar que do lado de dentro do meu transferidor, pode ser que no de vocês seja o contrário, não tem problema. O lado de dentro do meu transferidor, os valores estão indo em ordem decrescente. Eu não posso considerar uma ordem decrescente. Porque se eu quero medir algo, quando eu vou usar a régua, por exemplo, nós não começamos a medir pelo zero? A mesma coisa acontece com o transferidor. Então, não tem como medir algo pelos números que estão em ordem decrescente. Eu tenho que procurar os valores que estão em ordem crescente. Então, ó, o meu zero vai estar aqui, porque aqui os meus valores estão crescendo. Então, eu olhei de um lado e vou chegar até o outro. Quando eu chegar até o outro, olha só o valor que eu encontrei, justamente 50 graus, bem certinho. Prof, mas aqui embaixo está marcando 130. Mas se eu observar do lado do meu ângulo, eu estou 170, 160, estou diminuindo os valores. E eu não posso medir algo diminuindo os valores. Eu tenho que medir algo aumentando os meus valores. O mesmo pensamento da nossa régua, tá bom? Então, de novo, sempre olha onde está os números que estão em ordem crescente. Pronto, encontrei. Esse ângulo vale 50 graus. Então, na nossa letra A, desculpa, 50 graus é o valor do nosso ângulo. Na letra B, ele fala o seguinte: os ângulos do quadrilátero com vértices no ponto A e C medem respectivamente 120 e 100. Bora marcar? Então, no vértice A, eu tenho 120 graus. E no meu vértice C, não foi? No vértice C, ele mede, saiu do lugar, ele mede 100 graus. Então, vamos colocar 100 graus no meu vértice C.
Usando régua e transferidor, desenhe esses ângulos e determine o vértice D. Lembra que a prof disse no enunciado que já estava desenhado? Era para não vir desenhado esse vértice D, mas como já está desenhado, não vai precisar resolver o exercício B, porque na letra B ele estava pedindo para você desenhar o vértice D, mas já está feito, tá bom? Então não tem nada para fazer na letra B, a não ser somente marcar os ângulos. Vamos deixar marcado o ângulo de 50 graus aqui dentro do nosso quadrilátero também? Então pronto, deixei. Na letra C, ele fala, determine com o transferidor a medida do ângulo do quadrilátero com vértice no ponto D. Qual a soma das medidas dos 4 ângulos internos do quadrilátero? Vamos lá? Coloquei o meu transferidor com vértice no ponto D. Ele está posicionado corretamente? De jeito nenhum. Então, vamos arrumar. Ó, vou girar o meu transferidor, porque a abertura do meu ângulo, a prof vai marcar. A abertura do meu ângulo não está aqui, então quer dizer que o meu transferidor tem que estar virado para cá, certo? Então, vou colocar. Coloquei o risquinho no vértice D e posicionei o transferidor em cima do lado bem certinho. Tá vendo? Prof, o risquinho não está bem certinho. Vamos organizar então. Organizei. Organiza bem bonitinho o meu transferidor em cima do lado do ângulo. Olha lá, tá vendo que tá bem certinho aqui? Agora, de novo, o meu transferidor está em cima do lado do ângulo para cá ou está para cá? Está para o lado de cá, correto? Então, eu tenho que buscar a minha ordem crescente. A minha ordem crescente me deu quantos graus? 90 graus. Olha só, então esse ângulo ele vale 90 graus. Vou colocar o valor dele aqui também. Só que o que o exercício pediu? Ele pediu que nós somássemos esses ângulos, não foi? Qual a soma da medida dos 4 ângulos? Então, eu tenho 50 mais, peraí, deixa eu colocar aqui, 50 mais 120 mais 90, deixa eu abrir, e mais 100. Somando todos eles, 50 mais 120, 170. 170 mais 90, 260. 260 mais 100, 360 graus. Então, a medida dos a soma dos ângulos internos do nosso quadrilátero deu 360 graus. E uma coisa bem interessante, sempre, sempre, sempre a soma dos ângulos internos dos quadriláteros será 360 graus, tá bom? Mas isso nós vamos estudar mais para frente, ok? Bem legal esse exercício. Se ficou com dúvida na utilização do transferidor, volta um vídeo um pouquinho, assiste novamente e tenta fazer sozinho. Na página 471, não tem nenhum exercício para fazer, só explicação. E essa explicação a prof já fez no caderninho de vocês. Na página 472, tem só esse exercício aqui, vamos prestar atenção. Escreva 2 maneiras possíveis de nomear o pentágono desenhado no início dessa seção. E o início dessa seção, o pentágono é esse daqui, porque este daqui é um quadrilátero e esse é o nosso pentágono. Lembrem-se que a professora também ensinou em sala como nomear um polígono. Lembra que nós devemos escolher uma letrinha, girar no sentido horário ou anti-horário, seguindo uma ordem. Então, eu aposto que esse daqui eu vou ter várias respostas. Então, tem somente uma resposta, prof? Não. No entanto, ele pediu 2 maneiras possíveis. Olha o que a professora vai fazer. Eu vou escolher começar pela letra S. Como que eu posso escrever o nome começando pela letra S? Seguindo uma ordem S, O, R, T e E. Segui uma ordem. Acabei formando, olha a palavrinha que eu acabei formando, sorte. Vou escolher mais uma maneira. Vou começar pela letra S de novo, só para vocês observarem as 2 maneiras diferentes que eu tenho começando com S. S, agora no outro sentido. E, T, R e O. Fui girando no outro sentido. S, E, T, R, O. Ele vai ter várias maneiras, prof? Vai. Posso começar pela letra E, por exemplo. E, S, O, R, T. Começando pela letra E, T, R, O, S.
Prof, então eu posso começar com qualquer letra? Pode. O que não pode fazer de jeito nenhum que nós conversamos em aula? O, E, T, S, R. Não posso. Você viu que o O, E não existe? Não existe um lado O, E. Então, não pode fazer isso, ok? Outra coisa interessante para relembrar é que os nossos lados dos nossos polígonos, eles serão sempre segmentos de reta, tá bom? Isso é bem interessante de lembrar. E os segmentos, eles são determinados pelas letras de início e fim do segmento, com apenas um tracinho em cima, tá bom? Mas a prof falou sobre isso no caderninho de vocês. Eu disse e mostrei para vocês a diferença de segmento de reta para reta e para semi-reta, ok? Na página 473, eu gostei muito desse exercício, muito. E eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Esse daqui façam com régua para ficar bem bonitinho. Nesse aplicativo, o prof não consegue usar régua, mas vocês conseguem aí. Dados os pontos a seguir, utilize a régua para desenhar as semi-retas. Prof, o que era semi-retas mesmo? No caderninho, a prof explicou que a semi-reta é a linha que tem início, mas não tem fim. Ela tem começo, mas pode ser infinita, deve ser infinita do outro lado. E sempre, 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 quando eu vou nomear uma semi-reta, eu começo com a letrinha que dá início à semi-reta e termino com a letrinha que está do lado da flechinha, que é a letrinha que pode ser infinita. Então, quando ele pede para nós desenharmos uma semi-reta de lápis vermelho, vou pegar meu lápis vermelho e onde que ele está mandando nós começarmos essa semi-reta? No ponto D. E onde que ela vai ser infinita? No ponto E. Olha a nossa flechinha sendo infinita no ponto E. Então, vou pegar a régua para ficar bem bonitinho e vou fazer a minha semi-reta. Olha lá, ela teve início no ponto D e passou pelo ponto E. Olha a flechinha indicando que ela é infinita. Façam com a régua, por favor, para ficar bem bonitinho. Da prof, a prof não consegue usar régua nesse aplicativo. Na letra B, ele pede agora para desenharmos a semi-reta FE de lápis azul. Então, vou de lápis azul agora. Começando por onde, prof? Pelo F. E sendo infinita para onde, prof? No E. Então, vou começar no F e vou ser infinita no E. Deixa a prof voltar que ficou feia. Pronto, ficou menos feio. Ó, a nossa flechinha apontando no E. Ela começou no F e foi passando pelo E, sendo infinita. Na letra C, com o lápis verde agora, começa no G e é infinita no F. Então, eu vou no meu G e vou ser infinita. Ó, comecei no G. Calma aí que não ficou em cima. Pronto, comecei no G e vou ser infinita do lado do meu F. Olha a nossa flechinha indicando que ela é infinita. E por último, ED com lápis preto. Tem gente que vai assustar e falar, mas prof, nós já passamos o lápis vermelho, como que eu vou fazer isso? Não tem problema, pode passar em cima do lápis vermelho. Só que agora ela começa no E e é infinita onde? Do lado do D. Então, eu vou começar no meu E, ó, passei por cima e fui com a flechinha para o outro lado. Então, ela acabou tendo a flechinha para os dois lados. Só que elas são iguais? Não são, porque uma teve início no D e foi infinita para o E, e a outra teve início no E e foi infinita para o D. Para diferenciar, ó, o infinito de vermelho e o infinito de preto, para mostrar que elas são diferentes, tá bom? Bem interessante esse exercício, gostei muito dele. No número 3, ele pergunta justamente essa questão do vermelho e do preto. Dados os dois pontos A e B, as semi-retas AB e BA são iguais? Justifique sua resposta. Olha o que a prof vai fazer para mostrar. Uma semi-reta AB, o que ela seria? Ela teria início no ponto A e seria infinita passando pelo ponto B, correto? Uma semi-reta BA, ela teria início no ponto B
E ela seria o quê? Infinita para o ponto, passando pelo ponto A. Então, tem como eu dizer que essas duas semi-retas são iguais? De jeito nenhum. Então, não são iguais. Agora, por quê, prof? Como que eu posso justificar? Porque uma teve início no ponto A e a outra teve início no ponto B. Então, não, pois uma teve início no ponto. Ponto, prof, não ponta. Ponto A, pois uma teve início no ponto A e a outra no ponto B. Então, foi importante a prof desenhar as duas para vocês observarem que realmente elas são diferentes, na verdade? Essa daqui, quando teve início do ponto A, ela passa pelo ponto B e é infinita para este lado. Essa daqui teve início no ponto B, ela passa pelo A e é infinita para este lado. Então, elas são diferentes, sim. Então, semi-retas seriam diferentes. Agora, aproveitando o embalo, preste atenção nisso aqui. Prof, e se eu colocasse isso daqui, ó? Tá aqui uma reta e eu coloquei o A e eu coloquei o B. Se eu falasse a reta AB ou a reta BA, elas seriam iguais? Nesse caso, sim, elas seriam iguais. Por quê? Porque elas estão sendo infinitas dos dois lados. Então, não tem problema se eu colocar desta maneira ou desta maneira. Porque eu já sei que elas são infinitas dos dois lados. Não tem um início e não tem um fim. Então, não tem problema. O mesmo acontece com o segmento. Se eu colocar um segmento AB e se eu colocar um segmento BA, eles vão ser iguais? Não, também não tem problema. Por quê? Porque o segmento, os dois tiveram início no A e tiveram fim no B. Os dois tiveram o B e o A, então todos eles começaram e terminaram. Então aqui não tem problema você fazer essa diferenciação. Agora, na semi-reta tem, porque a semi-reta, o que ela tem? Ela tem um começo. Então, tem que estar determinando sempre onde que está acontecendo o começo da semi-reta, tá bom? Então, bem interessante vocês analisarem a diferença dos três, ok? Página 474 agora. Eu achei muito interessante esse exercício para vocês terem esse conhecimento de buscar onde está esse ano. Vocês lembram que a prof ensinou vocês no caderninho essa maneira de escrever o ângulo, de nomear o ângulo, lembra? E a prof ensinou também que sempre a letrinha do meio representa o quê? Representa o vértice do nosso ângulo. Sempre. Então, esse ângulo AFB vai ser simples de encontrar. Ajuda, prof. A, F e B. Então, quais são os lados desse ângulo? O AF, o FA e o FB. Então, a distância entre esses dois lados é justamente essa daqui. Achei o primeiro ângulo. O outro ângulo é o CBF. Então, me ajuda. C, B e o F. Então, os lados desse ângulo seriam o BC e o BF. Então, a distância entre esses dois lados seria essa daqui. Pronto, encontramos os nossos ângulos. Agora, ele pediu para usar o transferidor e determinar as suas medidas. Vamos lá. Coloquei, ó, o tracinho no meu vértice. Prof, tá certo? Eita, se eu coloco o transferidor dessa maneira, eu vou conseguir medir meu ângulo? Meu ângulo não está na parte de baixo? Então, quer dizer que eu tenho que virar o meu transferidor. Virei. Lembra que o nosso risquinho ele tem que estar em cima do lado do nosso ângulo? Ó, ele está em cima do lado FA. Agora, vamos observar. Prof, eu posso olhar os números da parte de cima? De jeito nenhum. Por quê? Porque o lado do meu ângulo não está aqui para o lado de baixo?
Então, quer dizer que eu tenho que olhar na parte de baixo do meu transferidor. Não tem nada na parte de cima do meu transferidor. Então, eu olho aqui na parte de baixo. Agora, vamos procurar o quê? Os números que estão na ordem crescente. Aqui está na ordem crescente? De jeito nenhum. Aqui está na ordem decrescente. Eu posso medir os meus ângulos olhando na ordem decrescente? Não posso. Então, a ordem crescente está aqui. Então, me ajuda. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá vendo esse risquinho aqui? Ele seria o 65, mas ele tá 1 para cá. Então, o valor desse ângulo vai ser 64 graus, porque ele tá um risquinho para baixo. Ele teria que estar em cima deste daqui para ele ser 65. Então, nosso primeiro ângulo encontramos, ele vale 64 graus. Primeiro valor encontrado. Vamos para o outro. Coloco o meu transferidor com risquinho no vértice, no caso, meu vértice é o B. Só que esse aqui, onde a professora colocou o meu transferidor, é o lado do meu ângulo? Não, porque o lado não está para o C e o lado não está para o F. Então, esse lado aqui não tem nada a ver com o meu ângulo. Vamos posicionar? Ó, agora sim. Tá aqui no risquinho e tá aqui, ó, no lado do meu ângulo. Novamente, vamos analisar aquilo que nós falamos. Nós temos que olhar agora para o lado direito ou para o lado esquerdo? Sempre nós olhamos onde está o nosso lado do ângulo. E o nosso lado do ângulo que está apoiado no transferidor está do lado direito. O lado do ângulo que está do lado esquerdo não é esse daqui? Ele está apoiado na retinha do meu transferidor? Não está. Então, ele está apoiado do lado direito. Novamente, eu vou buscar a minha ordem crescente. 150, a metade de 150 e 160 aqui, ó. 155 graus. Então, encontramos o valor deste ângulo, 155 graus, que foi a pedida. Ok? Bem legal esse exercício também, porque nós aprendemos a encontrar onde estava o ângulo e aprendemos a medir também. Aprendemos não, né, prof? Porque nós já aprendemos em sala. Ainda na página 474, nós temos esse exercício bem interessante. As retas desenhadas a seguir se cruzam no ponto F. As retas. Se são retas, elas podem ser infinitas em ambos os lados. Reta, elas podem ser infinitas para ambos os lados. O que quer dizer infinita, prof? Que eu posso esticar ela para um lado e para o outro tanto que eu quiser. Letra A, usando régua, determine o ponto F. Ajuda aqui a prof. Se eu continuar esticando essa reta aqui para a parte de cima, se eu continuar esticando essa reta aqui para a parte de baixo, eu vou fazer elas se cruzarem? Não vou. Então, eu já sei que eu vou ter que esticar ela para cá e essa daqui para cá, que daí eu consigo fazer com que elas se encontrem, não consigo? Então, vamos lá. Vocês com régua, por favor, não se esqueçam. Então, estiquei, estiquei, estiquei. Lembrando que são retas, então coloque a nossa flechinha. Estiquei, 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 estiquei. Coloque a flechinha. Olha, encontrei. Essa última ficou torta, hein, prof? Espera aí que eu vou arrumar ela para ficar mais bonitinha. Essa daqui eu vou esticar mais um pouquinho. Pronto. E a outra eu vou arrumar. Estiquei, 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 estiquei. Pronto. Ai, ficou melhor agora. Estiquei as duas, elas se encontraram. E elas se encontraram em qual ponto que ele disse? No ponto F. Então, aqui onde elas se encontraram, eu vou chamar de ponto F. Beleza. Nomeie as duas retas. Lembrando que as duas são retas, né? Então, bora colocar uma flechinha para cá. E vamos colocar uma flechinha para cá também? Perfeito agora. Nomeie as duas retas a partir de 2 pontos pertencentes a cada uma delas. Vamos começar por essa daqui? Essa daqui é uma reta. E as duas estão passando por quais pontos? Pelo ponto C e pelo ponto F. Então, eu consigo nomear como CF. Ó, flechinha para os dois lados, não pode esquecer. Mas eu também posso chamar essa reta de FC.
C. Não tem problema nenhum. Retinha para os dois lados também. Vamos lá. Vamos nomear a outra? Agora, nomeando essa daqui. Para nomear essa daqui, ela está passando por quais pontos? Pelo ponto D e pelo ponto F. Então, vamos lá. Posso chamar ela de DF. Olha a flechinha para identificar. Ou posso chamar ela de FD. A flechinha dos dois lados. Para que é essa flechinha dos dois lados mesmo? Para identificar que é uma reta. Não se esqueçam disso. Usando a régua e um lápis vermelho, desenhe o triângulo FCD. Legal isso daqui. Se ele é um triângulo, ele é um polígono. Então, os lados são segmentos. Se o meu triângulo é FCD, então eu vou sair do F e vou até o meu C. Olha lá o meu lápis vermelho, passando do F até o ponto C. Do meu C até o ponto D. E do meu D até o ponto F. Ou seja, montei o nosso triângulo ou não montei? Montei o nosso triângulo. CFD, como ele pediu. Na letra D, ele pede para nós nomearmos os 3 lados do triângulo. E o que nós comentamos em sala? Que os lados de qualquer polígono são considerados segmentos de reta. Porque os lados de um polígono, ele tem início e tem fim. Bora nomear os 3 lados? Vou começar por este lado aqui, onde a prof está passando o mouse. Eu posso chamar ele de 2 maneiras. Ou eu chamo ele de CF, tracinho em cima, para identificar que é um segmento. Ou também posso chamar ele de FC. Agora, vou nomear esse aqui que a prof está passando o mouse em cima. Posso chamar ele de DF, mas também posso chamar ele de FD. Lembrando que eu não posso esquecer do nosso tracinho em cima para identificar que é um segmento. O terceiro lado do nosso triângulo, eu tenho o nosso CD, com um tracinho em cima, mas que também eu posso chamar de DC. Então, nomeei os 3 lados. A prof colocou as 2 possibilidades porque vai que alguém colocou diferente, né? Agora, o último, letra E. Nomeie os lados do ângulo CFD. C, F e D. Então, qual que é o ângulo que ele quer que nós nomeamos? Este daqui. C, F e D. Os lados desse ângulo não são esse e esses? Os 2, correto? Então, para nomear este ângulo, o que eu posso fazer? Os lados desse ângulo, o que eu posso fazer? Sempre onde tem início. E ele está tendo início onde? No vértice F. Então, um lado começa no F e passa pelo C. Então, é uma semi-reta. Porque esse lado aqui, ele não está com uma flechinha? Então, é uma semi-reta. Deixa a prof baixar aqui. É uma semi-reta. E o outro lado começa no F e passa pelo ponto D. Também é uma semi-reta. Prof, por que ele é uma semi-reta? Porque neste caso, nós não estamos considerando triângulo, nós estamos considerando o ângulo CFD. E para formar esse ângulo aqui, eu tive essa semi-reta e essa semi-reta. Mas, prof, esse daqui é considerado uma reta. Mas o meu ângulo, o vértice dele, é o encontro dos 2 lados. Então, esse F seria o início do lado dos meus ângulos. Então, não posso dizer que é uma reta. Então, ele iniciou no ponto F para desenhar o lado FD e para desenhar o lado FC. Então, seria semi-retas, porque é infinito para os outros lados. Ok? Bem legal esse exercício. Página 475, vamos ao nosso teste agora. A imagem mostra a fechadura de um cofre antigo. Para abri-lo, é necessário girar a fechadura seguindo uma ordem específica, que corresponde à senha do cofre. Após realizar 3 giros sucessivos, o que quer dizer 3 giros sucessivos, prof? Um giro após o outro.
Todos no sentido horário. O que é no sentido horário? No sentido do nosso relógio. E com a mesma medida em grau. Então, quer dizer, ele girou uma vez. Na segunda vez que ele girou, foi a mesma quantidade do primeiro. E na terceira vez que ele girou, foi a mesma quantidade do primeiro e do segundo. Uma pessoa percebeu que quando ela deu esses 3 giros, a fechadura deu 2 voltas completas. Assim, a medida em grau de cada giro realizado foi de... Primeiro, vamos pensar? Quanto que vale uma volta completa mesmo? Aposto que todo mundo vai responder essa pergunta aqui para a prof. Uma volta completa é igual a 360 graus. Posso esquecer disso? De jeito nenhum. Então, uma volta é 360 graus. Se ele disse que quando ele deu esses 3 giros, ele conseguiu completar 2 voltas completas, então 2 voltas completas eu vou ter quantos graus? O dobro, não é? Então, 2 voltas completas. Vamos colocar. Essas questões que são do teste, eu não quero ninguém marcando só a resposta final. Eu quero o desenvolvimento todinho. Então, não me marque só o X, por favor. Então, 2 voltas completas é o mesmo que 2 vezes o 360. Então, quer dizer que quando ele deu os 3 giros, ele andou quantos graus? 720 graus. Ele, ó, tá aqui o vermelhinho, tá vendo? Girou uma, 360. Girou 360 de novo. Então, quer dizer que deu 720 graus. Mas ele usou só 2 giros? Não, ele não usou só 2 giros. Ele usou quantos giros? 3 giros. Então, quer dizer que para formar esse 720, ele fez em 3 giros. Então, eu vou fazer 720 dividido por 3. Dividindo 720 por 3, eu encontro os 240, que no caso é a nossa letra D. Lembrando que a prof encontrou 720, porque ele disse que após os 3 giros ele tinha observado que tinha dado 2 voltas completas. Então, 2 voltas completas é representado pelo 720. Mas ele disse que para conseguir essas 2 voltas completas, não foram dados somente 2 giros, foram dados 3 giros. Então, por isso, 720 dividido por 3, tá bom? Bem interessante esse exercício também. Número 2. Esse exercício é bem parecido com aqueles da página 467, tá? Bem parecido. Quem quiser voltar lá para dar uma olhadinha, ele é muito parecido com aquele. De acordo com as normas técnicas, o ângulo de inclinação de uma escada rolante em relação ao solo, ao chão, deve medir entre 25 e 30 graus. Se a inclinação da escada rolante ilustrada ao lado está conforme as normas técnicas, então a medida do ângulo assinalado com o símbolo está entre... Deixa a prof aumentar só um pouquinho aqui para vocês observarem. Preste atenção aqui com a prof, por favor. Ele disse que a inclinação da escada com o chão. Tá vendo essa linha aqui? Essa daqui? A prof vai esticar ela, ó. Estiquei essa linha, tá bom? O que acontece? Tem um ângulo aqui que eu vou colocar ele de vermelho. Tá vendo esse ângulo que tá faltando para completar esse chãozinho? Esse ângulo aqui, ele disse que pode variar em quanto? De 25 e 30 graus. Não foi isso que ele disse? Se ele for 25 graus, eu consigo encontrar o restante? Consigo. Por que, prof, que eu consigo? Porque se formou uma retinha, quantos graus tem tudo isso daqui? Ele vai ter 180 graus. Lembra que nós fizemos exercício parecido com esse? Então, esse azulzinho, ele vai ter 180. Mas se eu já tenho essa parte sendo 25, esse restante, que é justamente o nosso ponto de interrogação, não é o quanto falta para chegar no 180? Então, se caso o meu ângulo for 25, 180 menos o 25, eu vou ter 155 graus. Então, se for 25, o meu ponto de interrogação vai ser 155. Se caso o meu ângulo for 30, 180 menos 30, o meu ângulo vai ser o quê? 150 graus.
Então, quer dizer que os meus valores aqui do ponto de interrogação pode ser o quê? 150 e 155. 150, se caso o ângulo for 30, porque daí, ó, 30 mais 150 completa 180. E 155 se ele for 25. Por quê? 25 mais 155 completa 180. Então, por isso que a prof disse que ele era bem parecido com o da 467, tá bem? Ainda na página 475, vamos para o nosso exercício 3 do teste. Esse exercício é muito legal, mas tem que ter muita atenção para fazer. A professora de Paula está projetando slides para a turma, a professora Ju. De sua carteira, Paula observa os slides com um ângulo de visão de 25 graus. No esquema ao lado, o ponto I representa a extremidade inferior da projeção. Usando o transferidor, pode-se concluir que a extremidade superior da projeção corresponde ao ponto. Primeiro, vocês irão pegar a régua e ligar aqui do olho dela, ó, do olho dela ao ponto I, porque é a parte inferior, correto? Ó, a extremidade inferior da projeção. Então, do olhinho dela até o ponto I. A prof consegue fazer retinho porque o aplicativo aqui me dá essa oportunidade. Vocês terão que pegar a régua bonitinho, posicionar do olho dela até o ponto I, tá bem? Senão não vai ficar certo. Agora, pegamos o transferidor, por quê? Porque nós buscamos o ângulo de 25 graus. Esse risquinho tem que ir no vértice, olha lá, posicionei no vértice. Tá retinho? Não está, temos que posicionar em cima do lado, certo? Posicionei. O que eu tenho que buscar agora? Os 25 graus. Então, tá aqui, ó, ordem crescente, 0, 10, 20, e o 25 vai estar bem aqui. Tá vendo o 25? Encontrei. Encontrando os 25 graus, o que eu vou pegar? A régua bem bonitinha e vou ligar aqui do olhinho dela, onde nós encontramos o pontinho de 25 graus. Ó, bem retinho, por favor, senão não vai dar certo. E agora pego o lápis e liga aqui. Não riscou, peraí. Daqui do olhinho dela. Eita. Do olhinho dela. Subindo. Peraí, deixa a prof arrumar. Olha lá. Vamos posicionar agora lá no pontinho onde nós fizemos do olho dela. Na direção do nosso pontinho que nós encontramos o 25 graus. Calma que não saiu direitinho. Aí estou. Olha. Pronto. Conseguimos os nossos 25 graus. Vamos conferir? Ó, os nossos 25 graus. Deixa eu arrumar. Opa. Os nossos 25 graus e o ponto B. Então, a nossa resposta correta é o ponto B. Lembrando que essa retinha que vocês irão fazer aqui, vocês vão começar no olhinho dela e seguindo no ponto I, tá bom? Então, tem que começar no olhinho.